Se você tivesse que dar conselhos para alguém em forma de regras para viver feliz, quais seriam essas regras? Neste vídeo, vou resumir o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, escrito pelo psicólogo clínico canadense, crítico cultural e professor de psicologia Jordan Peterson. Regra 1. Mantenha a postura ereta. Neste capítulo, o autor explica o poder da influência que nossa atitude, nossa linguagem corporal tem na forma como nos relacionamos e na forma como os outros nos percebem e nos tratam. Esta relação é observada em humanos e em outras espécies de animais. Um dos exemplos que o autor usa para ilustrar essa dinâmica é a situação em que duas lagostas competem por um local seguro para habitar. Uma das duas lagostas pode fugir ao perceber que a outra é maior, ou pode haver uma luta entre elas. Nesse caso, haverá uma lagosta perdedora e uma ganhadora. A lagosta que perde a luta perde também sua autoconfiança e, a partir daí, então, assume um papel de mais submisso na estrutura hierárquica do seu mundo. Outros animais selvagens adotam uma postura corporal específica para parecer maiores do que seus oponentes como uma estratégia de defesa. No mundo dos humanos, nossa dinâmica social se baseia em uma estrutura hierárquica que aprendemos a compreender através das nossas relações sociais diárias, e na qual nossa atitude e postura corporal desempenham um papel importante. Processos neuroquímicos que afetam o sistema nervoso, tais como a liberação de serotonina, governam o comportamento que determinam as estruturas de dominância. A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade. Pessoas com depressão têm níveis baixos de serotonina, enquanto os que têm uma boa atitude e liderança tendem a ter níveis normais ou altos de serotonina. Uma pessoa com níveis adequados de serotonina vai passar pela vida de forma autoconfiante, apresentando a si mesma com uma postura mais ereta e movimentos que projetam segurança. De acordo com o autor, é uma via de mão dupla. Então, não apenas o neurotransmissor afeta nossa atitude, mas nossa atitude também influencia a bioquímica cerebral. Quando temos baixa autoestima e nos percebemos como inferiores aos outros, temos a tendência de caminhar com os ombros caídos e olhando para o chão, e isso afeta toda a química no cérebro, criando um círculo vicioso. O autor recomenda que comecemos o processo de mudança através da nossa atitude e da nossa linguagem corporal. Não como uma estratégia mágica, mas como um sinal para as outras pessoas. Ao melhorar sua postura corporal, caminhando de queixo erguido e evitando curvar os ombros, você está dizendo ao mundo que você confia em si mesmo, que não tem medo da vida, que é um vencedor e não permitirá que ninguém passe por cima de você. Regra 2. Trate a si mesmo como alguém por quem você é responsável. Se um médico prescreve um determinado medicamento para um grupo de 100 pessoas, as estatísticas dizem que 1/3 desses pacientes não cumprirá corretamente o tratamento. Pode ser que esqueçam de tomar o remédio ou que alterem o esquema de doses estabelecido. Neste capítulo, Jordan Peterson explica que muitas vezes somos descuidados com nós mesmos e que é por isso que, apesar de colocarmos a culpa nos outros, frequentemente somos responsáveis por criar nossos próprios problemas. Algumas pessoas cuidam de seus animais de estimação mais do que cuidam de si mesmas. Vemos os outros como dignos de amor, cuidado e atenção, mas no fundo vemos a nós mesmos como não merecedores do mesmo amor e cuidado. O autor explica que o ser humano tem grande potencial para fazer o mal e que no fundo sabemos disso, e é por isso que carregamos sentimentos de culpa e vergonha que nos levam a sentir que não merecemos o bem. Mas um animal ou uma criança que vemos como criaturas inocentes nos parece merecedores de coisas boas. O autor diz que essa reação à realidade não é correta. O ser humano tem um papel importante a desempenhar no destino do mundo. Isso é algo que conquistaremos quando entendermos que só podemos cuidar e fazer o bem para o próximo se cuidarmos e fizermos o bem para nós mesmos, antes de tudo. O dever moral de conduzir a civilização e o meio ambiente em direção a um futuro menos caótico faz parte da obrigação de cuidar de nós mesmos. Trate a si como alguém que você tem a responsabilidade de ajudar. Regra 3. Faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Que tipo de pessoas seus amigos são? Como é seu círculo social? Poucas pessoas mantêm os mesmos amigos desde a infância ou adolescência até a idade adulta, e muitas não se importam com o tipo de pessoa com quem se associam. Neste capítulo, o autor explica que devemos fazer amizades que possam influenciar positivamente nossas vidas. É claro, somos responsáveis pelas nossas próprias decisões, mas o círculo social tóxico acaba afetando você negativamente. Algumas pessoas mantêm amizades questionáveis na esperança de salvar e ajudar tais amigos. Mas o autor diz que devemos ser cuidadosos porque nem todas as pessoas que sofrem são vítimas e nem todos que caem querem se erguer. Uma pessoa pode gastar uma energia preciosa tentando resgatar alguém que não quer ser ajudado. Energia que ela poderia estar consigo mesma e com a construção de relacionamentos sociais saudáveis.
Peterson não diz que não devemos ajudar os outros, mas que devemos, antes de tudo, descobrir por que essa pessoa está precisando de ajuda. Entender profundamente os problemas alheios nos economizará tempo, dinheiro e energia que poderiam ser desperdiçados em suposições erradas. Mantenha amizade com quem está disposto a compartilhar alegrias e tristezas com você. Cerque-se de pessoas que irão te apoiar quando você estiver fazendo algo que vale a pena, mas vão te repreender quando você não estiver. Antes de iniciar uma amizade, pergunte a si mesmo: essa pessoa poderia ser uma influência positiva na minha vida? É esse tipo de amizade que eu mereço? Esse amigo realmente quer o melhor para mim? Ser seletivo ou escolher amigos não é egoísmo, é responsabilidade. Regra 4. Se compare com o você do passado e não com as outras pessoas. Todos temos uma voz interior que comenta sobre nós mesmos e sobre os outros. Um crítico interno que vive na sua mente e na minha. É uma voz que pode ser tão ofensiva que pode nos paralisar e derrotar. Essa voz pode aparecer frequentemente em cenários bem específicos. Esse cenário é quando você tem um objetivo claro e está 100% focado nele. É muito provável que, quando você cometer um erro, essa voz irá aparecer para criticá-lo duramente. Muitas pessoas estão tão focadas em um objetivo que sofrem demais quando suas expectativas não são correspondidas. O autor explica que isso é normal. É natural que foquemos apenas naquilo que nos interessa no momento imediato. Nosso sistema visual evolui de tal forma que podemos apenas ver claramente o que estamos interessados em ver. Todo o resto fica embaçado. Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, você não consegue ver claramente os objetos que estão próximos à tela, a não ser que decida ignorar temporariamente o vídeo. É assim que economizamos recursos e concentramos esforços no objetivo que consideramos mais importante e urgente. Isso também acontece quando não estamos satisfeitos com os resultados do nosso trabalho, tão focados no objetivo final que ignoramos pequenas conquistas. O crítico interno estará lá para nos repreender e comparar nosso desempenho com os outros. Por exemplo, se o seu amigo está saindo melhor que você em um projeto. Pode ser desagradável, mas há uma solução. O autor recomenda controlar essas vozes e usá-las a nosso favor. Se prestarmos a atenção nessa voz, podemos usá-la para corrigir o curso que tomamos e mudar o futuro. No livro, o autor explica que é útil estabelecer objetivos modestos e alcançáveis para evitar que fiquemos obcecados com o objetivo final. Aprendemos, assim, a aproveitar a jornada e a nos recompensar por cada avanço, mesmo que pequeno. Peterson aconselha que, ao iniciar esse processo, você deve tratar seu crítico interno como uma pessoa que trabalha para você. Não se torne escravo de si mesmo ou de qualquer outra pessoa. Sim, é verdade que muitas pessoas na história alcançaram objetivos gigantescos que mudaram o mundo, mas também é verdade que essas pessoas se alegraram com cada pequena conquista ao longo do caminho. Compare a si mesmo com quem era no passado, e não com as outras pessoas. Por exemplo, se você vê alguém da sua idade que é bem-sucedido na vida familiar, você pode se sentir tentado a comparar sua vida com a vida dele. Mas você está vendo apenas um aspecto da vida da pessoa, e não a imagem completa. A vida de cada um de nós é dividida em aspectos ou categorias, tais como família, trabalho, relacionamentos íntimos, etc. E somos todos diferentes em todas as categorias, o que significa que comparar-se com os outros é como comparar maçãs com laranjas ou peixes com bicicletas. A única comparação útil que pode ser feita é entre você e você mesmo no passado. Regra 5. Não permita que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Não importa se você ainda não tem filhos, este capítulo é um título polêmico não apenas para pais e mães, mas para todos os que pretendem ter filhos no futuro. Você já notou que muitas crianças hoje são mais irreverentes com seus pais do que nas gerações anteriores? O autor explica que isso acontece devido a uma tendência errônea dos pais de hoje em dia que tendem a não disciplinar seus filhos corretamente. Essa tendência é causada por múltiplos fatores. Alguns pais não estão certos no tipo de relacionamento que estabelecem com seus filhos. Há pais que querem ser amigos de seus filhos, o que em si não é uma coisa ruim. No entanto, o tipo de relacionamento entre os dois amigos limita a autoridade e a habilidade de correção. Amizade é socialização. Pais devem prover, nutrir, cuidar, instruir e disciplinar seus filhos. Muitos pais mimam seus filhos de forma irresponsável. Isso acontece quando, em vez de discipliná-los, acabam os recompensando. O autor conta que cuidou do filho de um amigo durante uma noite que o pai reclamou que tinha dificuldade de fazer a criança dormir. Ele chorava e saía do berço. O pai do garoto disse ao autor que o que ele fazia era colocar vídeos de desenho animado para distraí-lo. Hoje, muitos pais se livram das birras dos seus filhos assim, colocando um desenho ou um vídeo no YouTube para que assistam. E isso não é nada além de um gesto de aprovação e recompensa. E quando um comportamento é recompensado, ele se repete.
Quais comportamentos os pais devem recompensar? Boas ações, conquistas e respeito. Alguns pais querem evitar conflitos com seus filhos ou evitar que seus filhos fiquem bravos com eles. Mas é melhor para o seu filho que ele fique temporariamente bravo com você do que colaborar na formação de um futuro tirano. O autor menciona que há uma certa filosofia que consiste em acreditar que as pessoas nascem boas e que só são corrompidas por influências externas. É fácil ver que é uma crença errônea quando examinamos a história e vemos que a civilização humana progrediu de muitas formas. Quanto mais primitivos, mais violentas eram as mortes. Com o tempo, os seres humanos criaram formas sociais para garantir nossa existência como espécie e aumentar o nosso bem-estar. Pais têm a mesma função, são os moderadores da sociedade do futuro. O futuro que nos espera como humanidade está intimamente relacionado ao trabalho sendo feito pelos pais de hoje em suas casas. Se os pais negligenciam suas responsabilidades, as crianças crescem acreditando que é aceitável bater em outras crianças ou desrespeitar outras pessoas. De acordo com Peterson, você deve ensinar aos seus filhos que nunca devem reagir com violência, a não ser quando for necessário para a autodefesa. Bater, chutar e morder nunca é apropriado, e assim por diante, em outros aspectos importantes da vida. Eduque seus filhos de forma que eles sejam bem-vindos em qualquer lugar. Regra 6. Coloque sua casa em ordem antes de criticar o mundo. Diante da dura realidade que nos cerca, algumas pessoas reagem tentando resolver os problemas do mundo com análises e soluções simplistas, e nas quais muitas vezes aparecem bodes expiatórios, como, por exemplo, colocar a culpa em algum deus ou religião nos imigrantes ou simplesmente no outro, quem quer que seja. Ao longo da história, isso levou a atitudes terríveis que resultaram no assassinato em massa de milhões e milhões de pessoas. O autor conta a história de Alexander Solzhenitsyn, que na época da União Soviética serviu ao Exército Vermelho, até que um dia seus próprios companheiros o traíram e o trancaram em um gulag e o sujeitaram a trabalhos forçados. Solzhenitsyn viu tantas atrocidades que tinha todos os motivos do mundo para odiar a humanidade. Porém, movido pela integridade de outras pessoas escravizadas nos gulags, ele se questionou e se arrependeu de ter apoiado o Partido Comunista na juventude. A partir de então, o novo Solzhenitsyn nasceu e ele escreveu um livro chamado O Arquipélago Gulag. Esse livro vazou para o Ocidente, onde escandalizou o mundo inteiro e expôs a natureza do regime comunista russo. O sofrimento é parte da vida. Todos que vivem terão que sofrer por muitos motivos. Há muitas nuances da realidade e contextos que não podemos mudar. É por isso que o autor recomenda não ficar frustrado com a imensa quantidade de problemas do nosso mundo, mas olhar para dentro e começar a mudança através da sua própria vida. Pergunte a si mesmo: como é seu relacionamento com sua família? Como é seu desempenho no trabalho? Como é seu relacionamento com seus amigos? Como é a sua casa? Pense, anote e reflita sobre como começar a mudar as pequenas coisas que constituem a sua vida. Mais tarde, você perceberá o quanto sua vida melhorou, desde que se passou a se concentrar primeiro em seus próprios problemas, em vez de se deixar intimidar pelos problemas do mundo. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. A vida é uma luta sem fim, um esforço diário, um cair e levantar constantes. A consciência de como a vida pode ser difícil pode acabar nos fazendo acreditar que o escapismo é a melhor saída. O escapismo pode consistir em um estilo de vida que prioriza o prazer, o aqui e agora, o curto prazo. Ou um estilo de vida baseado na inação e no anseio por um futuro utópico. Porém, o autor explica que, embora a vida possa ser muito difícil, a única coisa que pode nos garantir uma melhor qualidade de vida real e sustentável é o sacrifício. O sacrifício é essencial porque, em muitos casos, somente sacrificando algo que queremos no presente, podemos obter algo ainda melhor no futuro. Por exemplo, quando você quer passar em um exame difícil, deve sacrificar o tempo que poderia passar com seus amigos ou jogando videogame. Se você quer ter um corpo mais saudável, terá que sacrificar aquele hambúrguer todo fim de semana. De acordo com o autor, às vezes devemos sacrificar um pouco da nossa felicidade no presente para obter uma felicidade muito maior no futuro. Isso pode soar óbvio para muitos, mas o entendimento correto dessa realidade pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos, não minta. Neste capítulo, o autor explica os efeitos da mentira, que, indo além das convicções morais de cada pessoa, tem consequências na vida cotidiana e na saúde de quem mente. Todos nós mentimos às vezes, alguns mentem todos os dias. Nem sempre a mentira é maliciosa, pois é frequentemente usada para mascarar uma parte de nós que não queremos expor, para agradar aos outros ou para evitar uma situação complicada. Há mentiras que são uma bola de neve. Elas começam pequenas, mas então você tem que acrescentar mais mentiras que transformem a mentira original em uma mentira maior e mais convincente.
São mentiras expansivas, que produzem mais mentiras para poderem se sustentar. Também existe uma maneira muito comum de mentir para nós mesmos. Mentimos para nós mesmos quando criamos ou imaginamos projetos de vida utópicos. Por exemplo, o autor conta que um paciente seu um dia lhe falou sobre o que ele se imaginava no futuro. O paciente imaginava a si mesmo aposentado, deitado em uma praia tomando margaritas. Embora pareça mais um pôster de agência de viagens do que um plano para o futuro, há pessoas que se iludem ao idealizar o futuro que provavelmente não será tão celestial quanto pensam. Sendo honestos, esse tipo de vida seria atraente por algumas semanas, mas logo cairia no tédio e cansaço. E isso também acontece com aqueles que criam projetos com expectativas muito altas de sucesso e de enriquecimento rápido e fácil. As mentiras começam criando um pequeno mundo artificial e têm o potencial de transformar nossas vidas em um inferno. No fim das contas, as mentiras acabam construindo um castelo de cristal que a qualquer momento pode desabar, destruindo tudo em seu caminho, seja amigos, relações familiares, um emprego ou até mesmo uma empresa inteira. Mesmo uma nação inteira pode ser destruída pela mentira, porque a corrupção e problemas econômicos se originam de mentiras. Diante dos prejuízos da mentira, o autor recomenda reservar um tempo para refletir e se recusar a adoçar a realidade. Se a vida não é o que poderia ser, se você se sente fraco, rejeitado ou confuso, fale a verdade. Pelo menos não minta. Regra 9. Presuma que os outros sabem algo que você não sabe. Neste capítulo, o autor fala como psicólogo sobre a importância de ouvir. O psicólogo deve estar bem treinado para ouvir, mas também é um dever de quem deseja interagir de forma assertiva com as pessoas. Ser ouvido é bom e libertador, mas gostamos mais de ser ouvidos do que ouvir. A maioria das discussões intermináveis são entre pessoas que não ouvem com atenção. Da mesma forma, quem não ouve atentamente um problema dá conselhos muito superficiais. O autor diz que a verdadeira escuta e o verdadeiro pensamento estão profundamente conectados. Quando você conta um problema a alguém e essa pessoa não lhe dá ouvidos, ela acaba dando um conselho que é um resultado de uma interpretação errônea do seu problema, e cheio de motivações egoístas. Ouvir requer que você seja capaz de ajustar o seu próprio conhecimento e seus preconceitos para não distorcer o significado do que o outro diz. Isso é verdadeiro, principalmente quando você está conversando com alguém que discorda de você ou que tem uma opinião contrária à sua. Pode ser tentador simplificar demais ou distorcer a posição do outro para que pareça fraca em comparação à sua, mas isso não é produtivo e cria conflitos eternos. Uma técnica que Peterson recomenda é resumir o que uma pessoa disse e aguardar sua aprovação. Ao fazer isso, você encontra valor nos pontos de vista da outra pessoa, o que ajudará você a pensar melhor e a argumentar de forma mais atenciosa e eficaz. Segundo o autor, é assim que devemos buscar o conhecimento, pondo de lado nosso ego e supondo que a pessoa com quem estamos conversando sabe algo que não sabemos. Regra 10. Fale com precisão. A vida já é complicada e tem algo que a complica ainda mais, a falta de precisão. Quando descobrimos que algo está errado, que há um problema, falar sobre ele de forma precisa é o primeiro passo para encontrar uma solução. Muitas vezes não poderemos nem identificar o problema real se não formos capazes de falar sobre ele em detalhes. Por exemplo, digamos que você acorde de manhã com uma forte dor de estômago. Existem duas coisas que você pode fazer a respeito. Você pode começar a imaginar se essa dor está sendo produzida por uma doença grave e se você está prestes a morrer. E talvez seja apenas aqueles cheeseburgers que você comeu na noite passada. Se você permitir que sua imaginação controle esse problema, você não saberá realmente o que está acontecendo em seu corpo. Portanto, não será capaz de encontrar uma solução. No entanto, se você for ao médico e falar com precisão sobre a sua dor, ele poderá lhe dar um diagnóstico preciso. Talvez seja apenas estresse, você só precise descansar. Pode ser indigestão ou pode ser uma doença grave. Em todo caso, você só saberá quando falar com seu médico sobre esse problema de forma precisa. Portanto, seja preciso em tudo. Diga o que você quer dizer. Simplifique sua vida resumindo a realidade como ela é. É assim que a busca de soluções para os problemas cotidianos se torna mais rápida. É assim que a vida se torna menos complicada do que já é. Regra 11. Não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Nós, seres humanos, em geral, adoramos desafios. Esta é a razão pela qual pegamos as coisas que já se tornaram fáceis demais e tentamos deixá-las mais desafiadoras. Mesmo quando crianças, somos assim. Olhe para um parque infantil e verá que nenhum deles é muito seguro. E as crianças são atraídas pelo perigo de escorregadores e dos balanços. Mesmo quando os parques são bem seguros, as crianças encontram uma maneira de torná-los mais perigosos. Isso também se aplica a outras atividades, como andar de skate.
Assim que os skaters se familiarizam com as habilidades básicas, eles procuram maneiras mais difíceis de usar seu skate. Como deslizar pelo corrimão de uma escada ou deslizar em alta velocidade sem usar proteção. Para alguns pode ser apenas irresponsabilidade de buscar o perigo, mas na verdade eles estão motivados pela busca pela competição. Quedas, machucados e contusões os motivam a melhorar suas habilidades e os tornam mais fortes. Esta é uma lição importante que devemos ensinar aos nossos filhos. Precisamos encorajá-los a ter perseverança em tudo o que fazem para serem competentes. O desenvolvimento de habilidades inclui cometer erros, e atingir uma meta inclui o fracasso. A vida sempre apresentará muitos desafios, mas o fracasso deve ser tratado como uma motivação para se esforçar e melhorar. O sistema educacional atual treina pessoas fracas com o argumento de que uma pessoa forte oprime os outros. Mas o autor explica que, na verdade, pessoas fracas podem se tornar mais perigosas, encontrando formas de culpar os outros, se vitimar e se encher de ressentimentos. Esse ressentimento pode motivar ações destrutivas para os outros. É por isso que não devemos proteger nossos filhos do mundo enquanto eles crescem. Permita que explorem, se machuquem, falhem e cometam erros. É assim que eles ficarão mais fortes e capazes de enfrentar os desafios do mundo e proporcionar bem-estar à sociedade. Regra 12. Acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Este é um dos capítulos mais pessoais do autor, no qual ele conta a história de sua filha, que sofreu na adolescência os terríveis sintomas e consequências da artrite idiopática juvenil. Esse diagnóstico significava que sua filha, desde muito jovem, teria que lidar com fortes dores e múltiplas substituições em suas articulações. No entanto, depois de perder as esperanças, ela finalmente conseguiu se recompor progressivamente. Após relatar essa experiência de sua filha, o autor reflete sobre a vulnerabilidade do ser humano e o sofrimento que todos nós, em algum momento, teremos que enfrentar. Agora, por que o autor recomenda acariciar um gato? Bem, inicialmente não precisa ser um gato. Pode ser um cachorro, se você gosta mais de cachorros. O que o autor quer ilustrar é como prestar atenção aos detalhes da vida, como uma boa xícara de café, um nascer do sol, a fragrância de uma rosa ou acariciar um animal pode nos ajudar a nos centrar novamente. Rir e ganhar energia durante tempos difíceis. E essa foi a última regra. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.